Olá, queridos ouvintes, bom dia. Que o nosso Deus continue derramando a sua graça e as suas misericórdias sobre cada um de nós. O Salmo 51, do 1 ao 4, nos diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos achegamos à tua presença, reconhecendo que somos pecadores, indignos e falhos, sabendo que sonda os nossos corações e vê o nosso interior e sabe dos nossos pensamentos, nos quedamos aos teus pés, suplicando humildemente que nos perdoe, que nos ajude a abandonar os pecados. Pecados esses que nos afastam de ti, pecados que fazem barreira entre nós e o nosso Deus. Continua, pois, com as tuas misericórdias e a tua graça sobre nossas vidas. Necessitamos da tua boa e poderosa mão, nos sustentando e nos orientando, como nos diz que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te louvamos pelo Deus que és, poderoso e bondoso. Em nome de Jesus, pedimos por cada ouvinte. Contemple-os, supre suas necessidades. O Senhor os conhece e sabe como cada um está. E agora que vamos ouvir a tua palavra, aplica, Senhor, em nossos corações, para que ela seja a nossa meditação todos os dias. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tu és santo, tu és santo, tu és forte, tu és forte, tu és digno de meu louvor, vou seguir-te, vou ouvir-te, vou amar-te. Em meu viver, hoje eu canto, Senhor, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, és o Criador, és o Emmanuel, amazo, adorabas, o Senhor, cuja tu és minha salvação, reinarei sempre. És louvado, amado.
A graça e a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos nesse dia que o Senhor nos deu, nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós, e que nós estejamos sempre alegres, contentes, confiantes na soberania do Senhor, no domínio do Senhor sobre todas as coisas, que nós nunca percamos a esperança de termos dias melhores, dias em que nós possamos expressar a nossa confiança, a nossa satisfação e o nosso regozijo por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E eu quero compartilhar com os irmãos agora nesse momento, para a nossa breve reflexão, texto da palavra do Senhor que se encontra lá no livro de 2 Samuel capítulo 12. Estarei lendo alguns versículos, a partir do versículo 12, estarei lendo até o 14 nesse momento e depois o 18. Fala assim o versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, e o teu pecado não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. No versículo 18 fala assim: ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Quando a gente pega o livro de 2 Samuel, a gente olha no capítulo 11, é um capítulo, vamos falar assim, muito triste, com todo esse relato sombrio do adultério do rei Davi, que a Bíblia trata como um homem segundo o coração do Senhor, e ele tem esse adultério com a mulher de um dos seus soldados, e ele faz muitas manobras, muitos crimes, muitos pecados para cobertar esse pecado. Virou uma bola de neve. Quando a gente chega no capítulo 12, já se transforma num momento de maior beleza, de profundidade e também de significado espiritual, porque nos ensina sobre o perdão de Deus. Perdão de Deus e a sua maravilhosa graça de nos mostrar como que Ele lida e como que Ele nos faz viver a nossa própria culpa,
a nossa própria transgressão. É claro que o pecado de Davi, a gente deve entender sempre ele como um pecado horrível e não deve ser seguido. Mas, diante da repreensão divina que Davi sofre, enviada pelo profeta Natã, ele reconhece o seu erro e Davi confessa: de fato eu pequei contra o eterno Deus. Ele confessa isso. Ele reconheceu o seu pecado. Assim, ele também houve uma maravilhosa resposta da parte de Deus pelo profeta. É verdade, você pecou, mas o Senhor perdoou o seu pecado. O Senhor perdoou o seu pecado. O pecado de Davi era grave. Era um pecado terrível, um pecado de traição e de morte. Mas o que chama muita atenção nesse texto é como também o rei Davi reage diante da disciplina do Senhor. A criança que nasceu do adultério, como é narrado, ela fica doente e 7 dias depois, essa criança ela morre. E interessante que durante esse tempo o rei Davi ele ora, ele jejua, ele fica sem dormir, ele fica prostrado no chão em sinal de humilhação e busca pelo Senhor seu Deus. Ele se auto-humilha e ele joga pó na sua cabeça e ele faz todo aquele ritual de humilhação perante Deus. No entanto, quando ele fica sabendo que o bebezinho morreu, o rei Davi se levanta, lava o rosto, ele troca de roupa, ele vai ao templo adorar a Deus e ele reconhece ou ele aceita o perdão de Deus e também ele reconhece nesse momento a soberania de Deus, que Deus está acima de todas as coisas, Deus tem controle de todas as coisas. O rei Davi reconhece nesse momento que Deus está muito, muito além da nossa compreensão e daquilo que nós pensamos sobre ele. Nós não devemos nunca limitar Deus aos nossos próprios pensamentos e à nossa própria compreensão do mundo, da realidade. Deus sempre está surpreendendo a todos com seu poder maravilhoso, com sua graça e sua misericórdia e com seu perdão. A gente sempre deve entender que muitas vezes é difícil lidar com a culpa. A culpa, ela nos oprime, ela causa constrangimento, ela causa vergonha, ela causa dor. E esse são alguns dos seus papéis. Ela tem o seu lugar para sempre nos lembrar de que erramos e que nesse momento nós ofendemos a Deus. Mas quando confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, nós precisamos também abandonar essa culpa. Nós precisamos nos desprender dela, nós precisamos deixar ela para trás. Porque, do contrário, nós não estamos aceitando pela fé esse perdão maravilhoso que vem de Deus. O perdão maravilhoso que Deus promete e que Deus nos dá através da confissão e do abandono da culpa. A partir daí, ela se transforma em algo tremendamente prejudicial à nossa saúde mental, à nossa capacidade de lidar com as coisas e, além da saúde mental, o nosso estado emocional, a nossa condição espiritual e muitas vezes até a nossa condição física. Por quê? Porque a culpa pode causar até doenças. A culpa pode afetar a nossa capacidade psicossomática e aquilo que é mental se transportar para o nosso corpo, nos fazendo sofrer, nos fazendo deixar de viver. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa entender que
ter fé no perdão de Deus não é apenas aceitá-lo de maneira racionalmente, mas nós devemos também permitir que essa certeza penetre no fundo do nosso coração, que tome conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa razão. Essa culpa precisa ser abandonada. A graça de Deus é muito maior do que todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados somados. Nós devemos entender que Deus perdoa, que Deus lança tudo aquilo que nós cometemos naquele local que ele chama, naquele mar de esquecimentos. E muitas vezes nós ficamos se remoendo numa culpa, naquilo que Deus já nos perdoou. Todo pecado, nós precisamos entender isso, que todo pecado confessado, abandonado, é um pecado que é perdoado por Deus e ponto final, a vida segue. Nós não podemos mais alterar o passado, nós não temos a capacidade de mudar o passado, mas nós devemos seguir em frente. Quando a gente olha lá no Salmo 32, o salmista fala: reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas ou as minhas transgressões. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. No Senhor nós temos perdão. No Senhor nós temos transformação. No Senhor nós temos reconciliação, e agora devemos viver uma vida longe da culpa. Longe daquele estado mental, daquele estado emocional que pode se transformar numa doença física, sofrendo, se murmurando e se lastimando por aquilo que a gente não pode mais mudar e pelo aquilo que Deus já nos perdoou em Cristo Jesus. Não porque nós somos bons, somos os melhores, mas porque Cristo já pagou o preço pela nossa culpa. Que Deus nos ajude a entender, que Deus nos ajude a compreender essa maravilhosa conexão entre a nossa culpa e o perdão restaurador do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos dê um dia bom na sua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Estão abertos
Deus, a tua palavra foi proclamada. Continua sendo generoso para com cada um de nós, para vivermos observando a tua palavra, vivendo de modo que te agrade. Abençoa cada ouvinte. É a oração que fazemos em nome de Jesus e por amor do teu nome. Amém.